Pai, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor possa usar o Ricardo como o Senhor fez de manhã cedo também, foi uma bênção. Nós podemos experimentar, provar do Senhor, a palavra que vem do trono do Senhor, sermos despertados, sermos chacoalhados mesmo para a urgência de pregar o Evangelho, de entender o nosso chamamento, o nosso lugar no reino do Senhor como missionários, como embaixadores dos últimos dias. Que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, em tudo que ele tem feito. Que o Senhor possa continuar enchendo ele de graça, de bondade, de amor, de conhecimento do Senhor, para que ele continue até o dia que ele venha completar a sua carreira, Deus. Que ele seja e continue sendo luz e sal ali em Chocas, em Moçambique, até os confins da terra. E que o Senhor use ele nessa noite como vernáculo do Senhor para falar conosco. E nós o abençoamos, em o nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, pastor. A paz, igreja. Boa noite. Eu me chamo Ricardo Borges, tenho 52 anos. Sou casado com a Carla. É um grande presente de Deus na minha vida. E pai do Ricardinho, que está sentadinho ali. Eu vou deixar a Carla se apresentar também e falar um pouquinho. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite para estar aqui e poder compartilhar daquilo que Deus tem feito lá no norte de Moçambique, um lugar onde tão poucos conhecem de Jesus. E o Senhor nos levou para dar continuidade a uma obra uma igreja que começou lá há mais de 10 anos. E nós estamos, então, há 2 anos que assumimos, que os pastores que estavam lá voltaram para o Brasil. Para mim é uma grande honra poder servir ao lado do homem que eu mais admiro no mundo, que tem feito tantas coisas lá, e eu tentando dar suporte e fazer a minha parte, ao lado dele. E o que a gente tem feito é amar aquele povo sobre todas as coisas. A palavra nos ensina que assim conhecerão que sois meus discípulos. E é isso que a gente tem feito. É assim que se faz missão. Um dia me perguntaram o que precisa para ser um missionário. E eu disse, o coração missionário é o coração que está disposto a servir. E para servir, a gente precisa amar. Não tem como você servir sem amor. Senão você vai fazer aquilo que você quer fazer. Quando você ama, você faz aquilo que é bom para o outro, não aquilo que é bom para você. E isso é fazer missões, seja na nossa família, seja na faculdade, na escola, no trabalho, dentro da igreja ou em outra nação. É através do amor. E é isso que a gente tem feito. Estamos aqui hoje vestidos com essa roupa típica de lá, que é esse tecido chamado capulana. É assim que eles se vestem lá em festas, em eventos especiais. Eles compram a mesma capulana para todos estarem iguais, assim eles sentem que são parte daquela festa, daquele evento. Mas não é assim que eles sabem que nós somos discípulos de Jesus. Não é pela roupa que a gente veste, não é porque a gente anda com a Bíblia debaixo do braço, não é porque a gente vai à igreja aos domingos. Mas eles têm reconhecido que Jesus é um caminho através do nosso amor por eles. O pouco que a gente tem feito, às vezes uma carona que a gente dá, às vezes abrir a porta da nossa casa para recebê-los, para sentar à mesa com a gente, comer com a gente, a igreja que a gente construiu, da forma que a gente pensou em cada detalhe para que eles se sentissem amados e dignos, como infelizmente eles não se sentem. Desde que Moçambique existe, Ele é um país muito subjugado, um povo muito sofrido. Então, esse pouco que a gente faz demonstra para eles o amor de Jesus. E, para a honra e glória deles, tem feito a diferença lá. E o que tem feito a diferença é que vocês estão aqui segurando a corda, para que aquele projeto aconteça, para que aquelas crianças sejam abençoadas, para que aquelas famílias sejam transformadas. É porque vocês estão aqui, segurando a corda e fazendo com que o projeto lá seja financiado. Então, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Nosso muito obrigado por essa igreja, pela vida de pastor Cezinho e Rebeca, que tem nos dado todo o suporte para que o projeto lá continue. E a gente vai continuar lá, gastando a nossa vida, com amor e com alegria, como cantamos aqui pela manhã, para que o nome dele seja glorificado até que ele venha. Amém? Muito obrigada.
E como eu falei pela manhã, eu sou muito grato a Cezinha por estar aqui, por conhecer, né? Eu conheci ele faz pouco tempo, e o pastor Cezinha, aí eu conheci a igreja do Secore em Nampula. Ele, pastorei aqui, será? Aí depois eu fui lá, a igreja tinha sido desmanchada porque estava caindo, e ficava pensando como será a igreja dele no Brasil, né? Como é a igreja do pastor Cezinha? Mas não passava pela minha cabeça estar aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade de nos trazer até aqui. E tenho certeza que ele e Rebeca semearam lá e está fazendo a diferença, uma diferença enorme na vida de muita gente lá. Vocês viram aqui o Mamudo, que falou ali, e assim como o Mamudo, lá em Nampula, que é a base principal do Secore lá, tem 30 pessoas que hoje são diferentes, são transformadas, porque ele dedicou o tempo dele de cuidar, de dar atenção, de ouvir, de mostrar o caminho certo. E eles são muito gratos. Eu acredito que coisas que eu já ouvi, muitas, talvez ele não tenha escutado todas. E em algum momento ele vai ouvir. O quanto as pessoas são gratas a ele por ele ter apresentado Jesus para elas. E aí é o que a Carla falou. Só pode estar acontecendo lá porque alguém suportou ele. E o missionário no campo não faz nada sozinho. É só uma ferramenta, um instrumento. Mas precisa do suporte aqui, de várias formas. Então, obrigado, pastor. Obrigado mesmo por tudo. Pela confiança. Quando chegamos lá, ele confiou na gente, para a gente estar à frente. Né? Ele confiou em mim, na minha esposa, antes de nos conhecer. Quando ele se responsabilizou diante do governo de Moçambique, para que a gente pudesse entrar no país. Porque não é simplesmente chegar, pegar um avião, descer e entrei. Você tem que montar uma documentação que veio do Secore. Sem a documentação do Secore, nós não estávamos lá. Mas como íamos servir lá, ele confiou em outra pessoa que falou bem da gente. E estamos lá. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade. E aí ele me convidou para estar aqui, e eu orei, busquei a Deus. E, Senhor, o que eu vou falar para essa igreja? O que o Senhor quer falar sobre missões, né? Aí eu fui lá vasculhar, né, a igreja, conhecer, né, a CCZS, e aí eu vi que a igreja é muito ativa. E hoje me surpreendi ainda mais. Tive o prazer de almoçar ontem com a pastora, de conhecer mais um pouquinho. Mas aí você chega numa igreja, pô, tem 16 times atuando. Isso é muito bom, é reino. E eu digo para vocês, eu não tenho dúvida de que talvez daqui a 2 anos e meio, quando eu vier ao Brasil, eu vou vir aqui visitar. E eu não tenho medo nenhum de dizer que esse número vai ser o dobro. Muitas pessoas vão se levantar para todas as outras frentes de trabalho aqui. Eu creio nisso. Então, Deus trouxe algo ao meu coração, eu não sei se vai fazer sentido para vocês, mas é o que eu vou falar hoje. A base está lá em Mateus 4, de 1 a 10, eu vou ler aqui, quem puder estar acompanhando aí. E digo para vocês, você não sabe o prazer que é poder dizer isso, se vocês puderem estar acompanhando aí. Porque lá a gente não consegue, as pessoas não sabem ler, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra.
disse-lhe Jesus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. Então o diabo deixou. E Jesus deixou bem claro aqui, para todos nós, para todos aqueles que têm o prazer de ler. Está escrito. E percebam na fala de Satanás que ele também conhece as Escrituras, porque ele vem recitar para o Senhor Jesus: está escrito. E aí eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você concorda com a autoridade que está aqui? Realmente é a palavra de Deus que está aqui? Você concorda com isso? Uma das principais coisas que Deus espera de mim e de você, uma das principais, é muito simples: obediência. Quando Deus fala com Adão e Eva lá, só o que Ele quer é obediência. Ele não pediu para Adão fazer mais nada, só obedecer. E nós temos sido obedientes. Porque se eu creio que esse livro é o manual de vida, se eu acredito em tudo que está aqui, e se eu não li ainda, eu tenho o dever de ler. O que Jesus falou? Primeiro, Jesus reuniu 12 homens por 3 anos. Fazer um estágio. Aprender com ele. Depois ele enviou esses 12. Só que esses 12 prepararam outros 72 que também foram enviados. Amém? E aí nós estamos falando de missão. A primeira missão dos 12 foi sair e pregar. Aí depois Jesus fala: ide a todos os cantos. Pregai o evangelho. Ele não pediu: vai para a África, dá comida para o povo lá. Não. Ele pediu: vai lá e me faz conhecido. E de manhã eu esqueci de falar uma coisa. A primeira coisa que a gente lê no livro de Atos é quando Jesus vai voltar. Leia com muita atenção. Todos aqui creem que Jesus é justo? Sim ou não? Se ele vier hoje, ele está sendo justo? E aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir falar dele? Perderão a salvação? É justo? Lá no início do livro de Atos está falando que ele voltará quando todos ouvirem. Ele não fala quando todos se converterem. Ele fala quando todos ouvirem. E aí ele tinha deixado o recado antes: ide. Ide. Além, né? Jerusalém, Samaria e aos confins da terra. Todos são missionários? Sim, todos nós somos missionários. Esse que está falando aqui é alguém extremamente improvável. Se você perguntasse para mim 12 anos atrás, para mim isso é um tempo muito curto, 12 anos. Eu entendo que vou estar em Moçambique por 10 anos, já passou 2. 12 anos atrás, você vai na igreja? Não vou de jeito nenhum. Você gosta de crente? Não gosto. Já me reconciliei com o Senhor, pedi perdão por isso, mas não gostava de crente. E hoje está ministrando a palavra dele. Cada vez mais me relacionando com ele aqui. É algo muito improvável. Era algo muito improvável.
Pessoas que me conheciam de 15 anos atrás e não me viam há mais do que 12 anos, nos viram agora. E eu não perguntei nada, eles espontaneamente falaram para Carla as transformações que viram em mim. Porque o Senhor fez. Ele tinha propósitos desde meu nascimento. Aí, eu me converti através desse pastor que estava lá, que é amigo de Cezinha, meu amigo, me converti para conhecer o projeto social dele. Eu não fui sozinho para a igreja, porque eu quis ir. Ele disse para eu conhecer o projeto social, eu tinha que ir na igreja. Eu me planejei todo e fui. E naquele dia o Senhor me resgatou. Eu me converti para depois conhecer o projeto. Porque naquele dia o Senhor quis que tudo fosse diferente. Ele me deu todo o planejamento. Não, vai lá na igreja, você vai ver. Eu vou apresentar, vou mostrar vídeo, fotos, vou falar do projeto. Vai ser bom que você vai conhecer. Mas é assim, depois da música, eu vou subir, vou falar, e aí depois você pode ir embora. Eu resisti, mas fiz o meu planejamento e fui para a igreja. Meu planejamento foi todo frustrado. Eu não consegui ficar onde eu queria, eu não consegui fazer o que eu queria. Sentei. Quando terminou a música, eu disse, agora vai ser, depois eu vou embora. O pastor subiu, o pastor da minha igreja subiu e disse, hoje eu vou furar o protocolo. Eu preciso resolver algo muito importante agora, às 11h30. Então, eu vou falar primeiro, eu vou ministrar. Depois, o pastor Júnior vai subir, aí vai ter um pouquinho mais de tempo, vai falar, e vocês vão poder conhecer o que ele está fazendo lá em Moçambique, lá na África. Foi falado assim, lá na África. Eu cocei a cabeça, o que eu faço agora? Eu estava sentado numa fileira assim, bem no meio, né? Vou incomodar para sair para lá. Tá, já estou aqui, agora vou. E realmente, primeiro, eu fui ministrado. Eu não sei, até hoje, como eu saí daquele lugar e cheguei na frente. Eu não sei, eu não lembro de ter levantado, de pedir licença para as pessoas, de caminhar até ali. Eu só lembro quando eu me dei por conta, assim, quando eu me dei por si, eu estava chorando, ajoelhado, e eu estava escutando a voz dele orando do meu lado, do pastor Júnior. E daquele dia em diante eu não arredei mais o pé. Mas eu não pensei em ser missionário. Eu fiquei 1 ano e meio cumprindo todos os protocolos. Eu vinha todos os domingos. Quando eu não estava trabalhando, eu ia na célula, né? A nossa igreja tem um sistema de congregar em células também. E aí o Senhor começou a me mexer. Ele disse, a liderança disse, você vai ter que sair da célula que você está, porque você é solteiro, é tudo famílias, as famílias se constrangem de falar algumas coisas, você vai ter que ir para uma célula de homens solteiros. Tá bom, eu vou. Eu fui para a célula de homens solteiros, procurei uma das células, visitei, chegando lá, eu assisti o tempo da célula, participei, e aí o líder me perguntou, gostou? Sim, quer permanecer aqui? Quero. Então, na próxima semana você vem 1 hora antes para nós tomar um café e conversar. Eu amo café, eu fui. Cheguei lá, ele foi tirar informações com a minha liderança anterior, quem eu era, o que eu fazia, né? E aí, chegando lá, ele é barista, então ele faz cafés maravilhosos, fez um café fantástico. E tinha um balcão assim na casa dele, eu estou do lado de cá e do lado de lá. E ele disse assim, primeira coisa que nós vamos conversar, eu quero ver o teu celular. Como assim ver meu celular? Eu quero ver com quem você conversa, com quem você troca o WhatsApp, para quem você anda mandando mensagens. E aí aqui dentro veio um furor assim, né? Alguém com a metade da sua idade diz que quer controlar você. Eu estava com a mão no bolso e pensei, né? Não vai olhar meu celular. E ali naquele momento, pela primeira vez, o Espírito Santo ministrou meu coração. E disse, eu ouvi muito claro assim, submeta-se. Aquele ímpeto baixou, eu tirei o celular e entreguei para ele.
Ele pegou o celular, colocou na mesa e disse: eu não vou olhar o teu celular. Eu queria ver se você realmente quer estar aqui. Então, seu primeiro teste de submissão, você... Aí eu disse: submissão é isso, então? Ele disse: não, depois eu vou te explicar o que é. Mas seja bem-vindo. Porque eu sei que você não vai dar desculpas e... Ok. Foi a melhor coisa na minha vida. Caminhar com aquele homem, com a metade da minha idade. É meu padrinho de casamento. E nós somos padrinhos de casamento dele também. E é um grande irmão. Assim, um grande presente de Deus na minha vida. Aí ele disse: tá bom. 3 semanas depois, nós fazemos parte do Ministério de Jovens. Você vai ter que ir no Ministério do Culto dos Jovens. Não, mano, aí você está exagerando já, né? Na minha cabeça, eu ia chegar lá e ia ter um monte de jovenzinho, de criança. Não, culto de jovem não é para mim. Não, vamos lá. Então Deus me levou para a igreja, me converti, e aí veio a minha segunda e verdadeira conversão. Fui no culto de jovens, amei aquele momento e não saí de lá mais. O nosso primeiro ministério foi o Ministério de Jovens da igreja. E depois de algum tempo, o pastor estava chamando pessoas para ser voluntários. Eu sempre sentava no fundo. E aí a pastora: precisamos de voluntário. E eu dizendo: voluntário? O que será que vai fazer? Não tenho aptidão para isso, não conheço, não sei. E aí Deus falou para mim assim: vai lá, te oferece. Eu disse: Senhor, eu nunca trabalhei na igreja, não sei o que faz aqui, o que eu vou fazer? Ele disse: você vai fazer aqui dentro, com a mesma dedicação que você faz lá fora. Minha história profissional, a maior parte dela é na área comercial, gestão de área comercial. E quem conhece a área comercial sabe, todo mês começa tudo de novo. Dia 1º, dia 30 você está feliz, bateu meta. Dia 1º está tudo no zero de novo, tudo vai começar novamente. Então resiliência, a cada 30 dias tem que ter. Você festeja hoje, amanhã começa de novo. E buscando sempre excelência. E eu disse: tá bom, Senhor, eu vou servir com excelência. E eu fui lá. Me apresentei para a pastora e disse: eu não sei fazer nada. Ela: não tem problema, vem servir com a gente. Daqui 2 semanas nós temos o encontro de mulheres, chama Aliançadas. E precisamos de você lá. Mulheres? Eu? Como assim? Sim, você vai ver, a gente precisa de força masculina. Segurança, servir, na cantina. Tá bom. Cheguei no dia feliz, botei a camisa nova, chego lá. E aí, pastor, o que eu vou fazer? Vem cá. Me levou num cantinho lá e disse: tá vendo esse balde, essa vassoura, esse rodo e essa esfregona. Com esse baldinho aqui. Seu trabalho. Aqueles 2 banheiros hoje são femininos. Então você vai cuidar deles. Tem uma irmãzinha que vai estar com você, que ela vai sempre entrar no banheiro antes de você, ver se não tem ninguém, e aí você entra e limpa. Ok? Ok. Aí eu lembrei o que Deus falou. Com excelência. Então, eu só fazia isso, eu ficava cuidando. Entrou, saiu, está vazio. Irmã, dá uma verificada. Entrava lá e limpava, tirava papel. Banheirinho sempre limpinho, bancada sequinha, tudo perfeito. Como eu gosto. Detalhe, eu gosto das coisas organizadas, né? Aí, eu fiquei fazendo aquilo. Irmãos, eu fiquei das 13 às 23 fazendo isso. Foi maravilhoso. No dia seguinte, o evento era 3 dias. No 3º dia eu voltei, já fui direto, peguei balde, peguei tudo, é isso que eu vou fazer. Aí estou lá fazendo, me chamaram, vem cá. A pastora disse: agora quero ver se você tem gestão. Ah, você faz gestão? Então vai ser bom. Tinha uma cantina. E as meninas aqui vão entender, né? Mulher, crente tem fome. Mulher crente recebendo a palavra por
mais de 10 horas também, tem muita fome. Aí nós tínhamos lá o espaço da cantina, era espaço livre. Não chegava a dar 2 metros, 1,5 m, 1,80 m por 1,80 m. Ali dentro daquele espacinho tinham 8 pessoas. E aí tinha freezers, que aí por isso o espaço era pequeno. Tinha freezer com água, refrigerante, suco, estufa com salgados. E aí era muito salgado, porque tinha mais de 800 mulheres naquele negócio. E a gente foi ali para dentro para se organizar. E qual foi o treinamento que deram para nós, né? No dia que a pastora chamou, ela disse, eu falei, eu não sei fazer nada. Ela disse, você tem que aprender a fazer uma coisa. Sorrir em todo tempo. Sorrir. Você nunca vai ver que Jesus fez cara feia para ninguém. Então, sorri. A pessoa xingou você, tá bom, irmão, me perdoa, sorrindo. Amor em todo tempo. Então, vocês conseguem imaginar um espaço com menor, metade disso aqui? Acho que isso aqui, ó. 800 mulheres querendo sair de dentro do templo e vir para um lugar desse para comer. Então, era tudo assim muito rápido. Está demorando, temos que voltar, o tempo é curto. Tá bom, irmã, já vai, já. Aí eu organizei uma linha de produção, um da água, um da refrigerante, um da... Assim eu fiz. E por que eu estou falando isso para vocês? O Senhor começou a me tratar com missão ali. A nossa primeira missão é estar aqui. É servir aqui dentro da igreja. E hoje eu tenho um grande alívio no meu coração, porque quando eu conheci Carla, ela dizia assim, quem é esse aí? Me odiava. Quem é esse aí? Tudo quer fazer certinho, tudo tem que ser na regrinha, quer mandar em todo mundo, só para agradar pastor. Esse era o pensamento dela. E hoje, lá em Moçambique, Deus mostrou para ela, não tinha nada a ver, porque eu dizia, eu faço para Ele. Eu não faço para pastores, eu faço para Ele. E antes, uns 8 meses antes da gente, não, um ano antes da gente ir para Moçambique, eu acredito que um dos pastores da nossa igreja também pensava igual a ela. Porque ele me chamou, lembrei disso agora, e falou, Ricardo, alguém já te deu um presente hoje? Não, pastor, não é meu aniversário. Eu trabalhava na igreja nessa época. Não é meu aniversário, ninguém me deu um presente hoje. Por que você trabalha assim? Por que você faz assim? Eu disse, assim como? Está alguma coisa errada? Não. Você não diz não. Tudo você corre para fazer. Tudo. Por quê? Você busca tanta excelência em fazer as coisas. Eu não estou me gabando, tá? Ela está aqui para falar. Eu disse, pastor, eu amo você. Você sabe disso, já falei isso para você. Então, não se ofenda. Eu não faço para você. Eu não faço para agradar você. Não faço para agradar Luciano. Não faço para agradar Marcelo. Não faço para agradar nenhum de vocês. Eu faço para Deus. Porque foi Ele que colocou isso no meu coração. E aí, ele estendeu a mão e disse assim, então eu tenho um presente para te dar. E me deu um presente. Ele disse, não olha agora. Eu não olhei, coloquei no bolso, era dinheiro. E ele disse, isso é para você levar a sua esposa para jantar. Tá bom, guardei o dinheiro no bolso. Fui ver quando cheguei em casa, mostrei para ela. A gente jantou, almoçou, era bastante. E aí, eu estou contando isso para vocês, porque eu servi na minha igreja uns 9 anos. Nos ministérios que estava para servir, eu servia. Eu chegou num ponto que os pastores começaram a limitar. Não, para esse aqui não vai mais, para esse também não vai mais, para aquele. Porque hoje até eu ouvi, a Rebeca falou que era, como é que você falou? Rato, não? De igreja? Piolho de igreja. Porque tinha evento na igreja, eu estava lá. Tinha culto. Nós tínhamos culto terças-feiras, sábado e domingo. Aí, escola bíblica na segunda. Tinha eventos, às vezes, quarta. Eu estava lá. Se eu não estava trabalhando, eu estava lá na igreja.
trabalhando. E ali, eu plantei uma coisa que nem eu imaginava. O dia que a gente decidiu comunicar à igreja que nós estávamos saindo, que nós íamos para Moçambique, a gente ouviu muita coisa boa. E muitos apoiadores nossos são da nossa igreja, porque confiam. E aí a gente ouviu assim, a gente não tem dúvida do que vocês vão fazer lá. Vocês vão arrebentar lá, porque vocês trabalham. Depois ela continua trabalhando comigo. Não gostava, depois gostou. Tá até hoje. Mas eu estou contando isso exatamente porque é aqui dentro que começa a missão. E daqui, eu vou sair para o lado de fora da igreja primeiro. A Jerusalém está aqui fora. O meu vizinho, meu colega de trabalho, faculdade, o grupo da família, é onde eu vou mostrar o que é servir a Deus. Então, como a pastora falou, convide alguém para levar lá na igreja, na casa. Convide seu vizinho, convide um amigo, no futebol, não importa. Onde nós estamos, nós temos oportunidades. E a nossa missão começa ali. Todos vão ir para a África, todos vão ir para a Europa? Não. Muitos vão ficar aqui mesmo. Lindo o trabalho da casa aqui. Casa House, né? A House... Cristo House. Lindo. Eu chamo isso da missão urbana. É fazer aqui. E esse é o estágio que talvez Lucas esteja em outra nação daqui a um tempo. Vai chegar o momento que Deus vai dizer para ele fazer a mesma coisa lá fora. Então a gente precisa estar com a mente aberta. O que eu posso fazer na igreja? Muitas coisas. Procure a liderança. Oferece a sua mão de obra. Não, mas não dá. Dá. Quem tem filhos aqui? Tudo que seu filho pede, você dá? Você não condiciona algumas coisas, mesmo que na sua mente? Mesmo que você não fala, se fizer isso, eu te dou aquilo. Mas na sua mente você faz. O dia que alguém chegar para o Cezinha, ou mesmo para a pastora e dizer, eu tenho um chamado missionário. Quem é você? O que você faz? Para onde você quer ir? O que você vai fazer lá? Ela não vai dizer, não, está aqui o dinheiro, vai, eu te abençoo, pode ir. Não. Legal o trabalho que é feito pela Gil. 3 meses. Diga para ela, Moçambique tem lugar. Todo aquele que quiser fazer 3 meses lá, o que não falta é trabalho. Mas você vai, você sente, e Deus fala com você. Mas se você não faz nem aqui dentro, enquanto você não está fazendo aqui, Deus não vai falar para você lá fora. Porque Ele não é irresponsável. Quando eu e Carla entendemos que era chegado o momento de eu estar juntamente, ela já era missionária há 8 anos já. Já tinha ido para Peru, Chile, Colômbia, e aqui no Brasil rodado bastante já. E aí é chegado o momento de irmos para Moçambique. Nosso pastor direto na época, nós chegamos e compartilhamos com ele, entendemos que eu preciso fazer uma preparação, que é chegado o momento de fazer essa preparação. A gente vai para Jocum. Ela era missionária da Jocum. E eu preciso fazer TED, depois outros cursos que eu entendi em Deus. Lá, ele disse, Deus não é irresponsável. Quanto você precisa para sobreviver? Tanto. Você já tem apoiador para isso? Não. Então, para ir para Jocum, precisa assinar um relatório, o pastor precisa assinar.
Então eu não vou assinar nada. Deus não é responsável, você tem uma família, você tem esposa, filho. Como que eu vou assinar, você é irresponsável, vou assinar e vocês vão passar fome, a culpa é minha. Ficamos muito bravos com ele, oramos, mas Deus estava naquilo. Ele falou isso no sábado às 11 da noite, no domingo às 8 da noite, quando a gente sentou para conversar com ele de novo, porque eu precisava começar a escola da Jocum na segunda. Nós tínhamos apoiadores o suficiente para nos sustentar naquele tempo. E ele disse, se Deus estiver nisso, amanhã às 20 horas, você me mostra. Se você tiver 50% desse valor, eu acredito. E aí, quando a gente chegou, nós tínhamos 70% daquele valor. Deixa eu ver quem são aí, que eu conheço as pessoas da igreja, eu quero ver se é ponta firme. Aí, ele olhou, esse é. Eu já me mando o relatório que eu assino. Mas ele já me conhecia a Carla, conhecia o nosso trabalho. Então, toda a missão começa aqui. Vou para lá, não posso esquecer que o meu primeiro ministério está ali, ó, sentadinho ali. Ó. Primeiro ministério que Deus me deu. E como vocês foram para Moçambique? Deus falou sobre Moçambique comigo logo depois que eu me converti, 2 anos e pouquinho depois. Eu tive uma visão de um lugar que é lá. Depois, palavra. Quando conheci a Carla, falei para ela, quando eu me declarei para ela que eu estava orando por ela e tal, eu disse, eu tenho um chamado para Moçambique. E ela disse, eu também. Quando eu estava no Peru, Deus colocou que eu ia fazer o trabalho, o projeto, 2 anos lá no Peru e 2 anos em Moçambique. Mas não foi muito bom lá sozinha. Então eu disse para Deus que Ele levantasse alguém, uma colega, uma equipe, para ir junto comigo. Aí, ok, então Deus levantou a equipe. Começou comigo, depois com aquele menininho ali, ó. É a equipe da Carla, agora vamos para Moçambique. Isso foi rápido, pessoal? Não foi. Foram 2 anos de preparação, muito estudo, e depois 1 ano de espera. Nesse tempo de espera, nós já não tínhamos mais nada, porque já tínhamos desfeito de tudo, nós tínhamos 6 malas grandes e 3 malas pequenas, e um ao outro. E aí entendemos de rodar o Brasil, nos lugares que a gente conhecia, para falar da palavra de Deus e compartilhar aquilo que Deus já tinha colocado no nosso coração. Nesse meio tempo, Deus colocou no meu coração o seguinte, você vai para lá e você vai ensinar instalação elétrica, instalação hidráulica e construção civil para o povo de lá. Aí eu perguntei para o pastor Júnior, ele ainda estava lá, você entende que faz sentido isso? Ele, se você souber fazer, você aqui é mestre, o povo não sabe fazer. Tá bom. Eu sabia fazer para mim. Aí, nesses 2 anos de preparação, eu estudava Jocum durante o dia, e à noite, eu fui procurar escolas, eu estudava pelo computador, para atualizar. A questão da elétrica, a questão da hidráulica, a questão da construção. E aí imaginei, vou para lá, vou montar uma sala de aula e vou dar aula para as pessoas, vou ensinar as pessoas, né? Que maravilha. Nós estávamos esperando o visto, passou um ciclone por lá, derrubou a maior parte da igreja, arrancou o telhado da escolinha, temos 2 salas de aula lá que atendem as crianças locais, arrancou o telhado do refeitório, derrubou o muro, fez um estrago. Tá bom. Chegamos lá, vai ser legal, vou ensinar eles e aí vão poder ajudar a fazer. Não tem sala de aula não. Eu ensinei os meninos na construção civil, como amarrar ferro, como dobrar ferro, como montar a estrutura para fazer coluna, viga. E fiz junto com eles. Então, eles foram aprendendo na prática, fazendo. Construímos a nossa igreja. E como Cezinha falou, a gente inaugurou a igreja agora dia 20 de julho. E nós tínhamos palavra de Deus para aquela inauguração, para aquela data. Aí, Deus tinha falado em 21 de julho.
Eu pergunto para ele, você vai estar 21 de julho aqui? Não, 21 de julho a gente embarca. Então, nós vamos inaugurar dia 20 para você estar junto aqui. Aí, depois eu até comentei com a Carla, não, em algum lugar do mundo já é dia 21 de julho. Então, nós estamos dentro. E a igreja ficou linda. Para o povo que a gente serve, foi algo fora do normal. A gente ergueu uma igreja de alvenaria, onde o que aqui é muito básico, rebocar, queimar o piso, colocar telhado, janela, porta, tudo a gente colocou lá. Aí quando eu disse, agora nós vamos fazer a instalação elétrica. Elétrica? Para quê? Ué, aqui dentro tem que ter luz. Mas a gente não faz culto à noite. Mas futuramente vamos fazer. Então vamos colocar. Aí eu fiz o primeiro circuito, chamei eles para ir olhando, e depois cada um que estava me ajudando fez um circuito. E aí lá nós temos o detalhe, você não diz, faz assim, 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 e vira as costas. Não, você diz como faz e tem que ficar ali. Não, para, volta, vamos de novo. Mas todos eles fizeram. E aí, durante toda a obra também, foi bem intenso, a gente construiu a igreja de março até julho. Nós temos 200 metros quadrados de área construída, né? De área livre. Então, tudo eu tive que volta, não, desmancha, vai de novo. Não é assim. Mas eles foram aprendendo. O Senhor tratou meu coração com isso. Sabe, com ansiedade de, meu Deus do céu, vou ter que falar de novo, a mesma coisa. Sim, muitas vezes, mas fizemos. E eu estou falando isso para vocês, porque missão não é romântico. Missão é trabalho. Você tem que amar de todo o coração e tem que fazer, junto com eles. Então, se você não serve a sua igreja, comece a servir. Se você não apoia, comece a apoiar. É bonito ver o que as pessoas estão fazendo, mas as pessoas não fazem sozinhas. Se você tem dúvidas, lê lá em Coríntios. Paulo está elogiando Corinto, a igreja de Corinto, porque eles estavam sustentando ele sem ele estar lá. Então, mova-se. Não se preocupe com o valor. Deus vai colocar o valor no seu coração. E você vai poder apoiar esse ministério. Porque tudo que o Senhor quer é que a gente vá, pregue, para Ele poder voltar. Enquanto a gente não fizer isso, Ele não vai voltar. Amém? Se alguém quiser conhecer o que a gente faz lá, nós estamos debaixo do Secore, né? Nosso líder é o pastor Cezinha. E se você quer conhecer, a gente tem um Instagram. É fácil. Segue a gente lá. Conhece o que a gente está fazendo. Vocês vão ver o que o Secore está fazendo lá. Que é os Borges. Então é diário, @diário. Quando você colocar @diário, já vai abrir uma bolinha laranja lá. Borges. Aí vocês vão ver, é Diário de Borges. Com underline, né? Segue a gente lá. Tudo aquilo que vocês repostam nos ajuda. Muito. Ok? Obrigado pela oportunidade, por me ouvirem. O nosso tempo acabou. Eu queria falar tantas coisas mais, mas eu espero que vocês tenham entendido. Missão é lindo. É mais lindo ainda a gente fazer parte de todas as formas. Lembre-se que às vezes você está sentado aqui e do seu lado tem alguém que precisa falar e não tem para quem falar. Lembre-se que lá no campo tem pessoas que apareceu aqui, que precisa falar, mas não tem com quem falar. Mande uma mensagem, como você está hoje? O Senhor nos disse duas coisas, né? Amai ao próximo como eu te amei. Amém? Senhor amado Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado mais uma vez
porque o Senhor tem nos cuidado e nos guardado, Senhor. Eu peço que o Senhor toque o coração dos meus irmãos, que eles consigam também compartilhar com outros irmãos que não puderam estar aqui, ou que não estavam pela manhã, para que eles possam compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo nas nações, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que esse culto de missões seja cada vez mais cheio de pessoas que queiram saber, que queiram apoiar e que queiram entender como funciona, Senhor. Que o Senhor, a seara é grande, realmente ela é muito grande, a gente só vê isso no campo. Então que o Senhor consiga alcançar o coração dos meus irmãos, Pai. Te peço que me perdoe se eu não fiz exatamente como o Senhor queria, mas eu tentei fazer o melhor, de trazer alguma informação para os meus irmãos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a cada um que aqui está, também ao pastor Cezinha e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém?